Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poder do Cosmos. Antes de começar, eu gostaria de vos agradecer a todos por todas as subscrições que têm sido feitas aqui mesmo no canal do Poder do Cosmos no YouTube. Estamos quase a chegar aos 10.000 subscritores e no dia em que isso acontecer, eu vou arranjar maneira de ter aqui um pacote, uma prenda que irá ser oferecida a um de vocês, irá chegar à casa de um de vocês, mas eu depois direi o que é preciso vocês fazerem para poderem ser os eleitos, os sorteados a receber essa prenda dos 10.000 subscritores aqui no canal do YouTube. Para além disso, eu volto a recordar, o YouTube tem um algoritmo, o algoritmo é muito complicado e, portanto, quanto mais comentários, quanto mais likes, quanto mais subscritores o canal tiver, mais facilmente irá aparecer na secção dos recomendados ou então nas buscas que são feitas tanto no Google quanto no YouTube, e mais facilmente estes vídeos irão chegar à casa das pessoas de uma forma perfeitamente gratuita e a passar mensagens de forma gratuita. Agradeço desde já a todos aqueles que estão a seguir o vídeo neste momento em direto na estreia, todos aqueles que estão no Superchat do YouTube, e volto a recordar, se quiserem ajudar este canal, se quiserem contribuir, uma vez que eu não ganho nada no YouTube, no Superchat tem um botão, podem clicar no botão do Superchat e contribuir, nem que seja com €1 para o canal, que já ajuda para coisas como os microfones que eu utilizo, por exemplo, e os baralhos que eu compro para poder fazer aqui os vossos vídeos com as mensagens, com as previsões de tarot e as mensagens dos anjos. Aliás, ainda há 2 dias atrás comprei mais um baralho novo que espero utilizar na próxima semana para ver se vocês gostam. Mas já agora, antes que o mês termine, e porque estamos neste momento a 15 de fevereiro, ontem foi o dia dos namorados, o dia de São Valentim, a razão pela qual este vídeo está a ser feito, volto a recordar que até ao fim do mês tem ainda a decorrer a promoção do tarot terapêutico, em que eu faço uma leitura completa com a vossa carta dominante para 2019 e depois aparece também a falar sobre a vossa família, a vossa saúde, o vosso trabalho, o vosso relacionamento, a vossa evolução, a vossa personalidade, a vossa vida sentimental, enfim, uma série de outras situações, e tem ainda direito a uma pergunta gratuita, tudo por 25€. Tem também ainda a decorrer até ao final deste mês a leitura do vosso karma a nível de numerologia, através do vosso nome completo e da vossa data de nascimento, também por 25€, e tem ainda a decorrer até ao final deste mês a promoção do dia de São Valentim, ou seja, a leitura de amor, em que eu estudo a vossa vida amorosa por apenas 15€. Mas pronto, estas são as promoções. Em março terei outra promoção diferente a decorrer, que eu depois logo vos direi qual é. Relativamente a produtos, já sabem, o Poder do Cosmos tem uma loja e podem adquirir na loja do Poder do Cosmos, na página do Facebook do Poder do Cosmos, uma série de produtos que vão desde, por exemplo, os aromatizadores. Este aqui é de proteção, feito de verbena, tenho também de canela, tenho de 7 ervas para proteção e limpeza, tenho este aqui que também é de arruda, contra a inveja e o mau olhado, tenho também a possibilidade de adquirirem selenites, esta está em torre, também tenho selenites em espiral, enfim, eu tenho uma série de produtos que vocês podem ir ver e podem decidir se realmente são importantes ou não para vocês. Mas vamos então ao tema de hoje. E o tema de hoje é: será que vocês conhecem a história de São Valentim? Porque é que no dia 14 de fevereiro comemoramos o dia de São Valentim? Porquê? Quem foi São Valentim e como é que tudo isto aconteceu?
São Valentim, na realidade, era um padre da Igreja Católica Romana e o seu nome verdadeiro era Valentini of Terni. O que é que acontecia? O que acontecia era que nessa altura a Roma estava em guerra e, portanto, eles necessitavam muito de soldados e houve um imperador chamado Cláudio II que decidiu fazer uma regra, e a regra era que os soldados não podiam casar. Ele acreditava que se os soldados casassem, ficariam mais frágeis e não seriam tão úteis em combate, nem poderiam ajudar e participar na guerra da forma como o imperador necessitava que eles participassem na guerra. No entanto, os soldados eram pessoas normais, pessoas comuns como nós, e portanto esses soldados apaixonavam-se. E não se esqueçam que nós estávamos numa altura em que, se as pessoas não fossem casadas e se envolvessem, estariam a envolver-se em pecado. Portanto, isto era numa altura muito diferente da nossa. Estamos a falar no século III. Portanto, imaginem há quanto tempo isto já foi. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que este padre, o padre Valentim, não concordou com as ideias do imperador Cláudio II. E o que é que ele começou a fazer? Ele começou a realizar o sonho dos soldados e das mulheres que esses soldados amavam. E o que é que ele fez? Ele decidiu casá-los em segredo. E então os soldados, que não era permitido que casassem, podiam ir ter com o padre Valentim, e o padre Valentim casava os soldados com as suas amadas, de maneira a que eles pudessem estar juntos e pudessem viver juntos, livres de pecado. É claro que hoje em dia isto não nos poderá fazer muito sentido, mas temos que colocar isto na altura em que aconteceu, que foi no século III. Portanto, o padre Valentim decidiu ir completamente contra as ordens do imperador Cláudio II e casar os soldados com as suas amadas para que eles não vivessem em pecado, para que não cometessem pecado. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que, como ele contrariou as ordens do imperador Cláudio II, o imperador descobriu, veio a saber disso, e o que é que ele fez? Ele decidiu mandar prender o padre Valentim. Não só o mandou prender, como o padre Valentim foi julgado e foi determinado, infelizmente como pena, que ele fosse... Eu vou aqui poupar parte daquilo que foi decretado na pena, mas eu vou só passar à parte final. Foi decretado que o padre Valentim, depois de uma série de outras coisas, seria executado e seria decapitado. E tudo isto porquê? Tudo isto porque ele decidiu casar pessoas que se amavam e que tinham um sonho de poderem ser casadas umas com as outras, e o imperador estava contra. Infelizmente, o padre Valentim acabou mesmo por ser decapitado e acabou por falecer, e adivinhem em que dia foi a execução do padre Valentim. O padre Valentim foi executado no dia 14 de fevereiro. No entanto, reza a lenda que antes de falecer, antes de tudo isto ter acontecido, quando ele estava preso, um guarda, que era quem estava a tomar conta do padre Valentim nos calabouços, foi-lhe pedir ajuda porque tinha a filha muito doente. A filha dele era cega. E diz-se então que o padre Valentim rezou a Deus, fez uma série de pedidos a Deus para que a filha daquele guarda pudesse ser curada e pudesse ver novamente. E diz que aconteceu um milagre e que ela de facto foi curada e pôde voltar a ver. Diz-se também que Valentim, ao longo de todo este processo, acabou por se apaixonar por esta rapariga, e a última coisa que ele fez antes de falecer foi escrever-lhe uma carta, e no final da carta ele assinou "From your Valentine", que significa "do teu Valentim". Ora, como vocês sabem, é isso que ainda hoje é escrito, principalmente nos Estados Unidos e nos países anglo-saxónicos em que se fala inglês, e portanto assinam geralmente as cartas do Dia dos Namorados, do Dia de São Valentim, como
from your Valentine, ou dizem coisas como would you be my Valentine? Portanto, o nome Valentim ficou sempre associado a esta situação devido àquela última frase que ele escreveu por aquela rapariga por quem ele se apaixonou. O padre Valentim acabou por falecer no dia 14 de fevereiro do ano 269 depois de Cristo. Entretanto, como o paganismo começou a ser mais eliminado e a desaparecer e a Igreja Católica ganhou mais força, existiu um Papa chamado Gelásio I. E o Papa Gelásio I ficou a saber da história do Padre Valentim e decidiu louvar não só as ações daquele padre, porque aquele padre na realidade o que fez foi agarrar em homens e mulheres que estavam apaixonados, que se amavam, que queriam casar pela Igreja Católica e pelo sacramento e que foi morto e torturado por isso, e ele decidiu, principalmente por ele ter feito esses casamentos e também pelo milagre que se diz que ele conseguiu fazer ao rezar para que aquela rapariga voltasse a ver e diz-se que a visão dela voltou, decidiu decretá-lo como santo e, portanto, é o padre Gelásio I que ditou que o dia 14 de fevereiro seria o dia de São Valentim e isto foi decretado no ano 496. Anos mais tarde, aparece um senhor chamado Geoffrey Chaucer que começa a falar sobre o acasalamento dos pássaros e das abelhas a darem-se mais ou menos por volta do mês de fevereiro. E é a partir daí e a partir da época medieval que se começa a associar o dia 14 de fevereiro com o amor. O amor principalmente entre os pássaros e as abelhas. E este foi o princípio de toda a lenda à volta do amor relacionado também no dia 14 de fevereiro por volta dessa data. No entanto, é apenas a partir daqui, da Idade Média, que se começa a associar o São Valentim com o amor. Porquê? Porque de repente houve um autor que decidiu escrever um poema e a seguir a esse autor houve mais uma série de autores que foram escrevendo livros e foram escrevendo poemas em que associavam o amor a São Valentim e queriam realmente fazer o mesmo que o Papa Gelásio fez, ou seja, agarrar no nome de São Valentim, associar ao dia 14 de fevereiro como sendo o dia dele e associar São Valentim ao amor verdadeiro. E foi assim que as coisas foram evoluindo. Entretanto, por volta de 1800 e qualquer coisa, eu não tenho muito bem a certeza de quando, existe uma senhora chamada Esther Helen que de repente se lembra da ideia dos cartões. E Esther Helen começou a desenhar cartões para o dia de São Valentim em 1800 e qualquer coisa e de repente envia esses cartões não só na Inglaterra como também nos Estados Unidos e é a partir daí que começa a ganhar força a ideia de trocar cartões no dia de São Valentim, o dia 14 de fevereiro. Foi a partir daí que começa essa tradição. Entretanto, a partir dos anos de 1900 e qualquer coisa, tudo isto continuou a aumentar e a partir daí começaram também a trocar-se prendas, desde chocolates a flores, etc., não apenas a interesses românticos que as pessoas pudessem ter, mas também a familiares, amigos e outras pessoas que fossem mais importantes. Com o passar dos anos e com a indústria também toda de Hollywood e os filmes de Hollywood e com a continuação de livros a serem escritos, o dia de São Valentim começou a ficar cada vez mais associado aos casais apaixonados e, portanto, graças a Esther Helen que desenhou os cartões, passámos a ter os cartões no dia de São Valentim e depois, mais tarde, começou a haver a tradição da troca das prendas, tal como nós conhecemos até hoje. Portanto, na realidade, devemos todos recordar-nos do quê? De que quando estamos a festejar o Dia dos Namorados, quando estamos a festejar o Dia de São Valentim, estamos a festejar, na realidade, o dia de um homem que foi muito corajoso e que no século III depois de Cristo foi contra um imperador romano e decidiu casar soldados que não era permitido serem casados
com os grandes amores da vida deles. Portanto, estamos a celebrar a vida de um homem que morreu. Porquê? Porque ele queria celebrar o amor verdadeiro. E esta é a história de São Valentim. Não sei se sabem, mas o dia de São Valentim é mais festejado nos Estados Unidos e na Europa, sendo que noutros países existem dias diferentes de celebração e santos diferentes ou entidades diferentes de celebração. Mas na Europa e nos Estados Unidos é onde nós temos mais firmes a ideia de 14 de fevereiro, dia de São Valentim, dia dos namorados, a troca dos cartões e a oferta das prendas. Espero que com este vídeo eu vos tenha dito algo que vocês não soubessem ou que tenha adicionado aqui um pouco mais de informação sobre o que é, afinal, o dia de São Valentim. Na realidade, estamos a falar de uma homenagem a um homem extremamente corajoso, um homem que foi executado, que foi decapitado. Porquê? Para realizar os sonhos de amor de soldados e das mulheres que aqueles soldados amavam. E isso sim, vale a pena festejar, vale a pena ser recordado e vale a pena falarmos sobre ele. Foi um homem muito corajoso e merece ainda hoje ser recordado. É verdade que o dia de São Valentim tornou-se extremamente comercial hoje em dia e as pessoas estão mais preocupadas em dar prendas umas às outras do que em verdadeiramente entender o significado do dia de São Valentim. Mas se São Valentim acreditava no amor, se São Valentim acreditava que as pessoas tinham o direito a estar com quem verdadeiramente amavam, unidas no santo matrimónio, porque no século III, se não fossem casadas, era pecado, então devemos honrá-lo e devemos continuar a honrar o amor verdadeiro sempre. Quando? No dia 14 de fevereiro, o dia em que infelizmente faleceu um padre fantástico e um ser humano magnífico. E pronto, era isto que eu tinha para vos dizer neste momento. Não sei se estavam à espera de uma história um pouco mais alegre, mas eu penso que esta história é muito bonita e fala da coragem de um homem que sozinho decidiu ir contra as regras do imperador romano, faleceu por aquilo em que acreditava e ainda hoje é recordado por aquilo que fez. E nós não podíamos deixar passar este momento em branco e não recordar quem foi o famoso São Valentim, um homem muito corajoso que defendeu os seus ideais até ao fim. E pronto, por hoje era esta a informação que eu tinha para vos dar. Já sabem, se quiserem entrar em contacto comigo, eu estou todos os dias no site da wengo.pt a dar consultas, mas também dou consultas privadas. Para terem uma consulta privada comigo, as presenciais são mais difíceis de marcar, no entanto eu também dou consultas por telefone, por chat, por e-mail e até por WhatsApp, se for de países diferentes, por exemplo. Para tal, basta enviar um e-mail para poderdocosmos@gmail.com ou então também para o número de telefone que está a passar aqui em baixo. Outra forma de entrar em contacto comigo é também através da página do Poder do Cosmos no Facebook ou através do grupo do Poder do Cosmos também no Facebook. Desejo a todos uma semana maravilhosa, ou melhor, um fim de semana maravilhoso, porque hoje é sexta-feira, com tudo a correr bem. Namastê e muito obrigada por me terem ouvido e vamos honrar este homem corajoso que deu a vida dele para que os outros pudessem amar e serem felizes.